Olá, olá. Muito boa noite para você que nos assiste ao vivo e muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste gravado. Estamos aqui em mais uma live do projeto e hoje eu vou conversar com a Lígia Oliveira, que é da Purpose, aliás, com quem eu trabalhei, fiz um projeto muito bacana, já falo já logo mais. Deixa eu ver, a Lígia vai entrar pela conta da agência. É uma agência de causas. Eu vou inclusive falar um pouquinho depois da agência também. Deixa eu ver aqui que eu vou chamar a Lígia. Achei ela, já está aqui assistindo. Convidei. Vamos ver, Lígia, se aparece o convite aí, enquanto o pessoal vai chegando. E a gente já começa a nossa conversa. Tá lá. Opa, Tudo bem? tudo bem, Lino? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo seu tempo. E a Lígia estava brincando agora, a gente conversou um pouquinho antes, que a gente falou, poxa, a gente vai competir com o maior podcast do Brasil, estava fazendo uma live agora entrevistando o Lula, mas acabou de terminar. Eles deram sorte para a gente não roubar a audiência deles. Tinha mais de 150 mil pessoas assistindo ao vivo. Bom, eu agradeço aí quem está chegando agora e peço para avisar o povo que já começou. E para você que não sabe onde estamos, vamos lá. O projeto 2022 já começou, está balançando um pouquinho. Estamos estreando hoje uma traquitana aqui de ring light também, um suporte aqui para o telefone, vamos ver se funciona direitinho. O projeto 2022 já começou, a gente fala de comunicação política. A ideia não é ficar fazendo análise de conjuntura, a não ser quando ela se conecte com a comunicação. Assim, enfim, muita gente já fala da conjuntura pela conjuntura, a nossa ideia é debater os mais variados temas sobre comunicação política, entendendo comunicação política no sentido mais amplo possível da palavra. E a gente faz praticamente toda quinta-feira, né? Teve algumas quintas-feiras que eu não consegui fazer. O trabalho agora no fim de ano deu uma apertada, mas a nossa intenção é fazer toda quinta-feira. Bom, hoje o tema é meio ambiente. Meio ambiente, como falar mais e melhor de meio ambiente. Que foi, aliás, inclusive no projeto desse que eu conheci a Lígia, que está por aqui, né? A Lígia trabalha numa agência muito interessante, que é a Purpose, significa objetivo, né, em inglês. E a Purpose, eu vou falar rapidamente da Purpose da Lígia e depois eu paro de encher linguiça e passo a bola para ela, para a gente começar a conversa propriamente dita. A Purpose é uma agência que é sediada em Nova York, eles têm escritórios em outros lugares do mundo, entre eles São Paulo, e é uma agência de causas, como a Lígia estava me dizendo que eles se colocam, né? Esse projeto que eu fiz para ele, junto com eles, convidado pela Lígia, aliás, era de comunicação e meio ambiente. A gente fala já um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E a Lígia, que está aí, é a pessoa lá da agência que cuida dessas pautas enfim, dos projetos, estudos do laboratório que tratam aí da questão ambiental, sempre, que é o objeto deles também, né? Com essa conexão com a comunicação. Por isso que é tão interessante. Bom, Lígia, se apresenta a Purpose e a gente vai conversar. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Maravilha, obrigada, Lino, mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, sou a Lígia, sou jornalista, então formada em comunicação social, e aí escolhi aí nos últimos anos trabalhar de uma forma diferente com comunicação, né? Trabalhando com comunicação de causas. E aí cheguei a passar por um movimento de renovação política, depois, né, continuei estudando um pouco mais, virei especialista em marketing político e propaganda eleitoral, e aí cheguei na Purpose ali em 2019, para trabalhar com campanhas ligadas a causas sociais, né? E aí dentro da Purpose tenho desenvolvido campanhas em alguns temas, um deles, o principal, que é o da agenda climática, agenda socioambiental, mas também com campanhas ligadas a gênero, com agenda de oceano. Ultimamente, depois preciso te contar mais sobre isso, Lino, mas a gente tem explorado aí um pouco o mundo dos games,
Que legal. Mas aí acho que é um outro papo para outra história. Mas é isso, não sou especialista em agenda ambiental, agenda socioclimática, mas venho trabalhando com comunicação, né? E aí a Purpose, só completando aí com o que você já colocou, é uma organização internacional que trabalha com comunicação para causas, mas aí a gente atua em dois modelos, né? A gente tem um modelo que é de agência de comunicação mesmo, então atendendo clientes e filantropias, organizações, empresas, para trabalhar com causas específicas, né? Que essas organizações queiram trabalhar. Mas a gente tem um modelo de laboratórios também, né? Que é o setor onde eu trabalho. Então, a gente costuma falar que o cliente é a causa, né? Então, a gente tem algumas causas específicas com que a gente trabalha, e aí a gente desenvolve campanhas a partir disso, né? Sempre em parceria, sempre com organizações que já estão atuando no campo. E aí, só trazendo alguns exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o Laboratório de Anticorrupção. Então, tem todo um campo que a gente trabalha com organizações específicas que tratam do tema anticorrupção. E aí a gente desenvolve campanhas, projetos, iniciativas ligadas a essa frente. Tem esse projeto do Laboratório de Games e Democracia, que a gente está construindo agora, ligado ao combate a discurso de ódio no mundo dos jogos digitais. Então, essa é uma outra frente. E aí temos a frente do Laboratório de Clima, que é o que eu tenho atuado nos últimos anos. Então, esse laboratório ele tem uma atuação em vários países, então Polônia, Quênia, Unido, Índia, e aí a gente desenvolve campanhas, só trazendo alguns exemplos, assim, que eu acho que é a terra, né? Quando a gente fala do trabalho da Purpose, às vezes parece um pouco abstrato também, mas a gente desenvolve, por exemplo, campanhas ligadas à mudança política. Então, a gente atuou ano passado em barrar a questão da PL da grilagem, né, que estavam querendo aprovar no Congresso. Então, tipo, essa é uma frente que a gente trabalha com mudança política. Tem a mudança de ecossistema, que a gente desenvolveu esse ano, por exemplo, a Iara, né, que é um projeto que fala sobre inovação e aceleração na região amazônica. Então, capacitando organizações a desenvolver campanhas, organizações que trabalham com clima, né, que trabalham com essa agenda socioambiental nessa região, e fornecendo ferramentas para a realização de campanhas e fortalecimento institucional também por lá. A gente também já atuou junto com a Coalizão Evangélicos pelo Clima, então essa é uma outra frente que a gente desenvolve de construção de coalizões, né, e também são essas três frentes normalmente que a gente trabalha: mudança política, mudança de ecossistema e mudança cultural. Então, com campanhas de conscientização. Esse ano a gente fez uma campanha lá no Pará focada em mulheres extrativistas e mangue, né? Chama Mães do Mangue, falando sobre a valorização do trabalho dessas mulheres ali, e também como grandes agentes de proteção desse ecossistema. Então, assim, é um pouco de tudo, vários temas. Mas é um pouco essa estrutura que a gente trabalha aqui, né? E aí o Laboratório de Clima focado em atuar com mudanças climáticas. Vamos entrar um pouco no tema central aí, que inclusive a gente pode até depois também falar do projeto aí que foi feito, que eu vou... Acho que precisava merecer até ser mais divulgado. Bom, qual que é o tema? O que eu até aprendi ali é uma coisa que depois, quando você vê, faz todo sentido na hora que você começa a mexer nisso, né? A pauta ambiental, e queria pedir que a Lígia falasse um pouco sobre isso, né? A pauta ambiental, as pessoas em geral, e aí eu não estou falando só do que a gente chama de povão, né? Da massa. A gente está falando até, enfim, da população em geral mesmo. Tem uma percepção, a não ser quem é do meio ambiente, quem trabalha com essa pauta e tudo mais, tem a percepção de que as pautas ambientais, ou agenda climática, que é outro nome que é usado, são coisas distantes, porque daí as pessoas vêm lá no Jornal Nacional, COP26, os líderes reunidos na Escócia, aí tem milhões, viraliza demais aquelas ações do Greenpeace, ou do urso polar que não tem mais gelinho para ficar em cima, que claro que é triste, ou da Amazônia que pega fogo, cerrado e tal, enfim. E o cara fala, bom, muito bem, mas isso aí está acontecendo a milhares de quilômetros daqui e não tem nada a ver com isso. Enfim, lamento pela Amazônia ou pelo urso polar, mas não influencia na minha vida diretamente. É a versão que as pessoas têm. O que conecta com outro problema, que as pessoas acham, então, que é coisa
uma coisa elitista, de quem tem tempo sobrando. Fala, bom, vamos deixar então para a turma que está com a vida ganha, eles vão se preocupar com essa perfumaria. Desculpa falar nessas palavras, obviamente eu não concordo com isso, e não é isso. Mas aí a gente tem um desafio de comunicação, e eu queria que a Lígia refletisse um pouco sobre isso, por gentileza. Eu acho que quando a gente fala de comunicação, da agenda climática, envolvendo as pautas socioambientais, eu acho que tem a impressão de que existe uma ameaça que é meio abstrata, assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente está trabalhando comunicação nesse campo, a gente falha em capturar a urgência desse momento, né? Até vendo essas discussões ali da COP, quando a gente vê esses governantes se encontrando, é sempre numa perspectiva assim de criar compromissos a longo prazo, né? 2030, mas agora 2030 está perto também, né? Então é 2050, 2060, sempre algo que às vezes não parece que é prioridade. Mas é isso, a gente está vivendo uma crise ambiental hoje que não é só ambiental, ela está conectada a uma emergência que é social, uma emergência econômica. E aí essa crise que a gente vive, essa emergência climática, ela agrava outras crises também, né? Então a gente está olhando ali para enchentes, para secas, para furacões, para doenças respiratórias, são todas questões que se agravam. E acho que a gente não consegue comunicar essa urgência. E aí a gente olha para o país hoje, para o mundo hoje, é isso, as pessoas estão morrendo agora, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo casa, as pessoas estão passando fome. E se nada for feito agora e em conjunto, já vai ser tarde demais. Então, acho que assim, a gente já vive uma catástrofe hoje e o que a gente trabalha hoje é para evitar novas catástrofes, né, que não sejam para além da que a gente já vive hoje. E aí eu acho que às vezes a gente olha para essa agenda e trabalha com muitas medidas paliativas, né? Acho que a comunicação às vezes traz muito isso, medidas paliativas ou questões individuais de, vamos então desligar o chuveiro, vamos diminuir o uso da energia, vamos comer mais alimentação orgânica. Acho que são medidas insuficientes para o que a gente vive hoje, né? A gente precisa trabalhar com mudanças estruturais e é difícil comunicar essas mudanças estruturais. E aí vem um pouco no sentido do que a gente vem trabalhando, né? A Purpose vem fazendo estudos, vem fazendo testes, vem fazendo campanhas para aprender a comunicar essa urgência conectada à realidade das pessoas. Então, a gente veio construindo, né, dentro desse projeto também que a gente trabalhou esse ano, mas desde 2019, um caminho para apoiar organizações e ativistas e também candidaturas progressistas nessa jornada de comunicação, né? Então, como você falou, às vezes essa agenda soa técnica, soa intrincada, distante, difícil, pode até parecer elitista, e aí é um pouco desse problema que a gente passou a olhar aqui na Purpose. Então, outra demanda que vinha muito das organizações também era como que a gente consegue comunicar para mais pessoas, né? Então, saindo da bolha de ativistas e comunicando para um grupo maior da sociedade. Aí foi um pouco sobre isso que a gente veio se debruçando, estudando, e estamos aprendendo ainda, e dentro desse projeto que a gente fez este ano, né, que a gente concluiu esse ano. Tá. Queria só agradecer aí, tá chegando aí o Lucas, a Michelle tá aí também, tá o Felipe, que sempre assiste. O Felipe, inclusive, mandou uma pergunta, que é um assunto que eu ia entrar depois, mas vamos entrar já. Depois a gente volta nesse, não tem problema. Que ele fez uma pergunta mais direcionada à questão política mesmo. Que é assim, o que ele pergunta? E o PV, se ele não conseguiu crescer aproximando essa causa de uma parcela maior da população? Se você quer opinar. Se você acha ou não. Eu acho que aí a gente já pode entrar um pouco assim nessas táticas que a gente veio desenvolvendo, né? Quando a gente fala de aproximar da população. Eu sinto ainda que a forma como a gente comunica ainda é muito distante, né? Então, uma das táticas que a gente usou e que a gente veio desenvolvendo com base no que a gente observou ali nas eleições de 2018. E aí eu chego nessa frente de aproximar da população, né? O que isso significa e como que a gente enxerga isso. Mas ali em 2018 a gente viu a eleição do Bolsonaro sendo concretizada com base em uma agenda de valores e não em uma agenda programática, né?
E eu acho que é um pouco isso, às vezes, que o PV traz também, né? Essa agenda muito programática, que nos últimos anos foi o que perdeu espaço, pelo menos quando a gente olha para essa política eleitoral, né? Então, o Bolsonaro ali em 2018 chegou forte com essa agenda de valores, orientado, lógico, a gente sabe, como o Lino tinha comentado também, mas com base em estratégias que foram articuladas globalmente, né? A gente tem ali o Steve Bannon como um grande articulador ali também das campanhas que rodaram aqui no Brasil, mas focado em uma guerra cultural, né? Então, focado especificamente em valores e como você consegue mobilizar as pessoas a partir dos valores. Tem uma cena, assim, para mim, que acho que todos vocês lembram, mas que me marca muito nesse quesito, que é o Bolsonaro entrando ali no Jornal Nacional para dar entrevista com as palavrinhas escritas na mão, né? A armadilha ali que ele fez pro Bonner e para Renata quando ele foi dar entrevista no JN, que aí ele coloca na mão ali escrito a colinha, que é Deus, família e Brasil, né? Mostrando muito, assim, a questão dos valores. Então, os valores cristãos, os valores de defesa da família e de nacionalismo, né? E aí isso estava muito claro. Eu acho que esse foi um insight que veio ali das eleições de 2018. E, estudando um pouquinho mais, a gente encontrou um estudo lá dos Estados Unidos, que é do Instituto More in Common, que olha para como é que você consegue olhar para a população para além de uma segmentação política, assim, de uma divisão política, né? Então, assim, nos Estados Unidos a gente sabe que tem os democratas e os republicanos, mas aí esse estudo que chama Hidden Tribes, que foi publicado em 2018, ele traz uma forma diferente de olhar para a população, assim, que não são não é uma divisão de como as pessoas são ou como elas se parecem, não são questões demográficas, mas são uma divisão pelo que elas acreditam. Então, esse estudo identificou assim, 7 grupos distintos dos americanos, e aí encontrou assim, várias nuances, né? Então, não são só democratas e republicanos, aí eles trazem ativistas progressistas, tradicionais liberais, liberais passivos, politicamente desengajados, moderados. Então, assim, são 7 grupos que eles conseguiram dividir por meio dessa lógica de valores, né? Eles fizeram essa pesquisa ali, mensurando por meio do que as pessoas de fato acreditam. E aí, a gente, né, com base nesses insights, olhando para esses 2 momentos históricos ali de 2018, né, esses dois principais insights, a gente fez uma pesquisa aqui pela Purpose, né, uma pesquisa interna, em que a gente olhou para 5 cidades, uma pesquisa quantitativa, em maio de 2020. E aí, a gente, são 5 cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Belém, em que a gente fez um estudo focado na questão dos valores. Com a hipótese de que isso sim poderia aproximar um pouco mais da população à agenda climática, né? Essa era a hipótese que guiou todo esse processo. E aí, eu acho que dessa pesquisa vem 3 insights bastante interessantes, assim. Acho que o primeiro sobre como as pessoas percebem as mudanças climáticas. Então, assim, 92% das pessoas acreditam que o aquecimento global está acontecendo. 92%. 81% vê a conexão entre eventos extremos e mudanças climáticas. Então, naquele ano, acho que foi no início de 2020, né, tinham tido algumas chuvas que provocaram calamidades ali em BH, Rio de Janeiro. E aí as pessoas enxergavam essa conexão, né, dessas chuvas, desses eventos extremos, por exemplo, com as mudanças climáticas. E também, nessa frente, né, de percepção sobre essa questão, 2/3 das pessoas no Brasil acreditam que a principal causa das mudanças climáticas é a ação humana. Então, assim, tem uma clareza muito grande de que as mudanças climáticas são reais, que não é em todo o país que isso, né, é percebido. Então, são causadas pela ação humana e estão conectadas a eventos extremos. E aí, a gente se perguntando, né, do que veio dessa pesquisa. Apesar disso, a agenda climática, a agenda socioambiental ainda não é prioridade. E aí, né, descendo só um pouquinho mais sobre essa pesquisa, a gente viu que as grandes prioridades ali, lembrando, né, que eram em maio de 2020 que a gente fez essa pesquisa, eram saúde,
claramente, né? A gente estava ali numa ascensão desse momento de pandemia. Eram saúde, educação, segurança, emprego, saneamento. Emprego até aparecia assim em quarto lugar, porque era isso, né? A gente ainda não estava nessa situação de emergência que a gente vive hoje, mas que eram as prioridades da população, e a agenda climática não aparece nesse ranking. Por isso, né? Deixa eu fazer só um break rápido aqui, Lígia, a gente já continua falando. Pessoal, para quem está chegando agora, é sempre bom a gente apresentar. Você está aqui na live do Projeto 2022, já começou, a gente faz toda semana. Eu sou Lino Bocchini, conversando hoje com Lígia Oliveira, que está aqui pela conta da Purpose, que é a agência que ela trabalha. A gente está conversando um pouquinho sobre como falar melhor sobre meio ambiente, que é uma coisa que na política é considerado que não dá voto, na população em geral é considerado uma coisa distante. Mas eu até brinquei com a Lígia, né, porque a gente trabalhou juntos, assim, que aquela pauta é que nem você perguntar, e eu acho que aí dialoga com essa pesquisa que você está dizendo, Lígia, é que nem você fazer uma... Não estou, obviamente, desmerecendo a pesquisa, mas quando você faz uma pesquisa, você pergunta para as pessoas, por exemplo, se é a favor da paz, sei lá, ou por isso que eu não... Às vezes eu acho que, sei lá, que nem que se fazer uma manifestação pela paz, eu sou a favor da paz, todo mundo é a favor da paz, até o Eduardo Bolsonaro, que é o maior lobista de armas do Brasil, vai dizer que é a favor da paz. Acontece que o meio ambiente é um pouco por aí, assim. Quem vai dizer que é contra o meio ambiente, né? Porque aí vai parecer que você é, sei lá, a favor de destruir as florestas, matar os animais. Ninguém dirá que é contra o meio ambiente. Mas as pessoas acham que é um problema que não é delas. Que é um problema, ou que é algo, né, no sentido de que você falou aí. É algo para 2050. Enfim. Ou é algo que está do outro lado do mundo, ou é algo para daqui a 50 anos. E aí, se me permite, só um comentário rápido, eu já te devolvo, Lígia. O projeto que a gente fez lá apontava algumas questões que eu acho que às vezes funcionam. Porque, assim, como você identificar também, além dos valores que a Lígia está colocando aqui, que podem ser, inclusive, uma forma de você entrar na disputa cultural, né, porque é um inferno, o jeito que as coisas estão postas hoje, como se você se preocupar com o meio ambiente virou uma coisa você é de esquerda. Não é isso. Né? Assim, vamos falar em português claro, né? Que às vezes as coisas... O subtexto que fica é esse. Né? Mas assim, você tentar apontar no dia a dia das pessoas, seja de que camada social elas forem, de que faixa de renda elas forem, há sim interferência direta das questões climáticas na vida dela e das famílias dela. Você acha que esse caminho pode funcionar? Lígia, você quer dar alguns exemplos? Não, sim, tô chegando lá. Eu acho que é exatamente o que a pesquisa trouxe assim, de insight pra gente, né? Então tá bom. É muito engraçado isso, perceber que muita pesquisa traz, né? As pessoas se preocupam com a Amazônia, preocupam com o meio ambiente, e sempre vem uma resposta positiva, assim, é consenso, né? Mas como você colocou e que a pesquisa traz, isso não está na ordem do dia, né? Não está no top 10 prioridades das pessoas. E aí eu acho que esse foi um dos insights que a gente trouxe, né? Se a gente fala dessa agenda prioritária, das agendas prioritárias das pessoas com a conexão de clima, que pode ser uma forma de aproximar essa agenda do dia a dia das pessoas. Acho que esse é um insight, então, falando sobre essas questões prioritárias, e esse segundo insight, que é a questão dos valores. Então, quando você olha para a população e pergunta, né? Isso também é uma questão muito difícil, que as pessoas não sabem muito bem como elas se posicionam, mas se você é direita, esquerda, centro, tem sempre uma divisão ali, ou se você perguntar, são conservadores ou progressistas? Nessa pesquisa que a gente fez, 59% das pessoas colocavam como conservadoras e 37% progressistas. Então tinha uma divisão. E aí, quando a gente passa a olhar por valores, que foi o que a gente trouxe de novo no ano passado, isso muda um pouco. Então a gente trabalhou com os valores de honestidade e de cuidado, principalmente. Então, assim, 80% das pessoas se preocupam e consideram o valor da honestidade. 74% das pessoas se preocupam com o valor do cuidado, né? Que é quando você fala de governos que cuidam, que são responsáveis e precisam priorizar populações em situação de vulnerabilidade. Então, assim, quando você passa para a narrativa dos valores, você pode
trabalhar um pouco melhor essa questão da politização, né, de ser uma pauta de esquerda ou não. E aí, eu acho que foi isso que a gente trouxe nesse trabalho que o Lino citou, né? Então, tanto trabalhar com agendas prioritárias, fazendo essa conexão com o clima, quanto essas agendas que estão de valores, foi o caminho que a gente testou ali em 2020 para trabalhar. E aí a gente desenvolveu algumas campanhas junto com organizações, mas também focadas em candidaturas e eleitores. E a gente teve uma resposta muito positiva, assim. Então, como que a gente consegue falar de clima sem necessariamente usar as palavras, né, que normalmente são relacionadas ali a essa agenda? Como é que a gente fala de justiça, né, sem cair no termo técnico, ali no tecnicismo, não sei se é essa palavra. E aí foi um pouco disso que a gente trouxe, né? E aí acho que tem alguns exemplos que a gente levanta, que a gente desenvolveu com as organizações, que a gente não vai falar sobre eletrificação de ônibus, mas a gente vai falar que as periferias são as populações que mais respiram poluição. Porque elas passam mais tempo no ônibus, precisam percorrer distâncias mais longas, então ficam mais sujeitas ali a essa exposição da poluição. Os ônibus mais velhos são os que circulam na periferia, então a gente tratava essa chave por a gente precisa cuidar das pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade, mais do que ficar falando sobre, tem que eletrificar os ônibus, dessa forma, outra. E aí a gente foi entendendo que essa era uma melhor forma de comunicar as questões da agenda climática, é isso, sem necessariamente usar essas palavras, né? Ou quando a gente fala em populações que estão mais expostas também, os idosos e as crianças, por exemplo, são as que estão mais, como é que você fala? São mais... Vulneráveis. São situações de risco, estão mais vulneráveis à questão da poluição do ar. Então, quando você fala de proteger a sua família, de proteger os idosos, de proteger as crianças, você consegue conectar com a poluição do ar. Ou você não vai falar de produção sustentável de alimentos, você vai falar sobre proteger a família e ter alimentos mais saudáveis na mesa. Ou você vai falar de mobilidade, não especificamente sobre os ônibus, sobre corredor de ônibus, mas aí você fala sobre acesso à oportunidade, fala sobre acesso a emprego, fala sobre acesso à saúde. Então, esses foram alguns caminhos que a gente achou, né? Conectando com as pessoas, conectando essa agenda com o que as pessoas estão preocupadas e no que elas acreditam. Então, foi um pouco do trabalho que a gente fez em 2020, durante as eleições de 2020. Bacana. Para o pessoal que está, enfim, a audiência da live é rotativa, por isso eu às vezes vou relembrando. A gente está aqui na nossa live semanal do 2022, já começou. Sou Lino Bocchini, responsável pelo projeto. Aqui embaixo, a Lígia Oliveira, a gente está conversando um pouquinho sobre como comunicar as questões ambientais. Desculpa, entrou um negócio aqui no meu celular que você perdeu. Eu esqueci de falar para a Lígia, e aproveitar a Lígia também, quando eu olho para o lado aqui, é que às vezes chega alguma coisa para mim sobre o programa aqui no computador, tá? Não é que eu não estou prestando atenção ou algo assim. Lígia, uma coisa que me agrada também nessa questão da comunicação é tentar pegar, e que você estava entrando aí, pegar exemplos práticos da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, isso que você estava dizendo das crianças e das pessoas mais idosas, não são apenas eles que, principalmente no inverno, sofrem numa metrópole do tamanho de São Paulo com ar seco. Uma parcela grande da população tem problemas com ar seco, por exemplo. Tem muita mãe, seja da classe social que for, e pais também, desculpa, que se preocupa aí com as crianças, que às vezes tem problema, enfim, tem um filho que tem asma, não sei como é que é isso. E isso tem uma conexão direta com a questão ambiental. Inflação. Né, assim, pode ter se tem problemas climáticos que estão influenciando nas colheitas e tudo mais, de novo a gente tem alguma conexão com a agenda ambiental climática na pauta dos alimentos, né, enfim, no preço dos alimentos, perdão, no preço que a pessoa vai pagar no supermercado da esquina da casa dela. Então não sei como me parece, não sei se você concorda, que é essa busca constante pela conexão de coisas que estão no dia a dia das pessoas, para mostrar que não é um treco só da Amazônia ou do urso polar.
que não é distante, né? Acho que é isso. A gente pode inundar as pessoas com dados, com fatos, mas são essas conexões reais que têm esse poder de mudança de percepção, né? E aí, essa frente que a gente tem trabalhado e testado e feito estudos, é que a gente sente que tem esse poder, né, de transformação. Então, eu sinto que esse é um dos caminhos, né? E aí, já entrando, fazendo um pouco aí do nosso jabá, né? A gente realizou, então, essas campanhas e fez esses testes em 2020. E esse ano a gente consolidou tudo isso em um site, né? Todos esses aprendizados que a gente teve, a gente consolidou num site que a gente chamou de Clima da Voto. Então, que é focado para ativistas, para organizações que trabalham com o tema, mas é isso, qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre como comunicar sobre clima, né? Sobre esses insights que a gente teve, pode acessar ali, depois a gente põe também, Lino, mas é o purpose.com/eleições, hífen clima. Me passa, eu divulgo nas redes nossas. Mas o projeto que a gente fez é meio que uma continuação desse, Lígia? Todos esses testes que a gente rodou ali em 2020, a gente consolidou nesse site, né? Nessa plataforma em que a gente traz esses aprendizados. Então, a gente tem uma impressão, né? Tinha uma impressão aqui também que, como sociedade civil, parece que todo ano a gente começa do zero as eleições, né? Então, tá bom, esse ano vai ter eleições, a gente vai precisar se preparar aqui, o que a gente vai fazer? E não consegue ter uma construção de conhecimento, assim, né? Progressiva de tudo que a gente já fez e já testou enquanto sociedade civil nos períodos eleitorais. Então, esse site veio para trazer, para apoiar, né, e trazer uma resposta também nesse sentido, de como a gente consegue ir consolidando esses aprendizados e mudando eles a cada eleições a cada eleição, né, que chega, construindo em cima. E aí, nesse site, a gente traz ali, então, traz um pouco sobre o cenário, traz essas dicas de como falar sobre clima, fala sobre as prioridades dos eleitores, acho que tem mais informações sobre essa pesquisa que eu citei, a gente coloca ferramentas de estratégia para falar sobre clima, para fazer campanhas enquanto ativistas, fala sobre mensuração de impacto, que é uma dificuldade grande ainda que o campo da sociedade civil tem. E aí a gente traz essas dicas, né, sobre como falar sobre clima, olhando tanto para a forma, né, como a gente comunica, então falando sobre valores, falando sobre prioridades, mas também como a gente olha para as audiências com que a gente trabalha, né, que essa é sempre uma dificuldade, assim, do tipo, quero falar sobre clima, mas quero chegar na sociedade em geral, meu público é o público em geral. E aí a gente traz um pouco isso, né, quando a gente fala de valores, assim, como é que a gente consegue fazer segmentações diferentes dos públicos com que a gente precisa falar, sem ser olhando só para características demográficas aí da população, né, como é que a gente consegue olhar para o que elas acreditam, esses valores que elas defendem, e trabalhar as agendas que a gente quer trabalhar, né, aqui no caso a agenda climática, com essas populações. Então tem tudo isso, assim, nesse site a gente reúne e tenta trazer algumas respostas, né, sobre essa necessidade de comunicar de forma mais simples, mais direta, mais acessível, com mensagens direcionadas para o público certo, né, então é a mensagem certa para o público certo. Lígia, isso conecta a gente com a questão eleitoral, que me interessa muito. Vou aproveitar e só complementar tardiamente a pergunta que o Felipe fez lá atrás sobre o PV, que ele falou, será que o PV não entrou nessa pauta, não colheu dividendos sobre isso? Eu diria que não. O PV tem hoje, eu sabia que era uma bancada muito pequena, mas o PV tem hoje 4 deputados federais e nenhum senador. Não tem a prefeitura de nenhuma capital grande, nem nenhum governo do estado. Ele nunca se colocou como um partido relevante da questão ambiental, infelizmente. Né, assim, ele é totalmente diferente na sua atuação, na minha avaliação conjuntural daí, dos PVs clássicos da Europa, tal, não sei o que, eles não conseguiram ou não quiseram, enfim, não sei como é que se deu as coisas lá dentro, conseguir trilhar direito por esse caminho, né, infelizmente.
mas ainda é tempo. Enquanto a vida é a esperança. Mas, vamos lá. Tem na política essa percepção que é aparentada dessa toda que a gente está conversando aqui, que é a percepção de que falar de clima não dá voto. Tanto que o projeto que a gente está falando tem justamente o nome tentando combater isso, clima dá voto. Mas a verdade é que é difícil ter voto com o clima. Mas eu diria que não é porque a pauta não é importante, mas porque ela é mal trabalhada. Né? Assim, ela é mal comunicada. E aí, enfim, não é culpa, naturalmente, só do... Não vamos culpar todo o pessoal que já está ralando ali todo dia para cuidar disso, mas tem todo um acúmulo cultural aí que a gente está falando aí desde o começo da transmissão. Assim, você tem algum exemplo prático de conversas, Lígia? Não sei, exemplos interessantes que você tenha visto, ou de gente que já participou de eleição, ou que já foi eleito, ou que não foi eleito, enfim, exemplos que você poderia dar? Eu acho que a gente não trabalhou tão diretamente com candidaturas em 2020, né, assim, tão próximo. O que a gente fez foi produzir uma série de materiais que pudessem dar algum tipo de suporte sobre essa agenda e distribuir por plataformas de treinamento, né? Então, a gente trabalhou junto do Instituto Alziras, que forma candidatas mulheres, a gente trabalhou junto com o Instituto Update, que tem uma plataforma que chama Impulsa também, que foca em formação de candidaturas. A gente trabalhou junto com o Clima de Eleição também, que estava com foco mais no sul do país, mas também formação de candidaturas, junto com a RAPS. Então, eu acho que assim, é algo que tem crescido bastante nos últimos anos, mas acho que 2020, essas plataformas que já estavam com uma proximidade maior com os candidatos, principalmente apoiando bem ali no one-on-one, né, de forma mais próxima, conseguiram emplacar muitas candidaturas assim capilarizadas pelo país. A RAP, se eu não me engano, teve o melhor resultado de todos nas últimas eleições, né? E eles trabalham muito com esse foco. Então, eu acho que essa percepção, que foi o que a gente trouxe ali, né, na plataforma do Clima da Voto, tem essa mesma percepção que você, assim. Eu acho que dá voto, sim, mas se estiver conectado com o que as pessoas acreditam, com o que as pessoas estão priorizando, se você souber comunicar, se você souber com quem falar. E acho que a agenda climática ela pode trazer muitas soluções também para os problemas que a gente enfrenta hoje. Então, é um pouco dessa perspectiva que a gente tem aqui. Mas é isso, a Purpose normalmente não trabalha tão próximo de candidaturas quanto outras organizações, né? Tudo bem. Continuando nessa questão mais política, queria a sua opinião aí sobre o movimento. A gente está vivendo um momento, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Enfim, o atual governo ele é um inimigo quase declarado do meio ambiente, está sendo condenado no mundo inteiro por conta disso, recordes históricos de queimadas, de destruição de florestas e de não preocupação com fiscalização de nada, de terras indígenas, de áreas ambientais, enfim. Isso só para falar, o ex-ministro do Meio Ambiente se abalou para ir na Amazônia defender madeireiro, numa época, quando teve uma apreensão recorde de toras de madeira extraídas ilegalmente. Está todo mundo vendo agora aquelas centenas de balsas, aquela coisa horrorosa no sul do Madeira, ali em Rondônia, formando uma espécie de serra pelada flutuante. Enfim, nesse cenário adverso, Lígia, você diria que é mais fácil ou mais difícil comunicar? Porque, por um lado, as pessoas parecem que ficam mais preocupadas, não? Não as pessoas do governo. As pessoas que não estão no governo. Não, eu acho que teve uma virada de chave ali depois de 2019 também. Que a gente viu o Brasil batendo recorde de desmatamento um atrás do outro, né? Cada mês era Brasil bate novo recorde de desmatamento. E eu acho que as pessoas estão com uma percepção mais clara sobre isso. A gente rodou uma pesquisa qualitativa no último mês, com, enfim, grupos focais em todo o país, mas para entender um pouco mais sobre essa percepção que as pessoas têm, aí olhando um pouco para a Amazônia, né? Que é um pouco desse
desse gancho que você traz. Então, é curioso ver que as pessoas têm uma visão bastante romantizada da Amazônia. Então, assim, é sempre tratando sobre ela como o pulmão do mundo, como a maior riqueza que o Brasil tem, que ela precisa permanecer intacta a qualquer custo, mas ainda um pouco desconhecida, distante, com pouca conexão com o dia a dia. Mas, rodando essa pesquisa Qualy, a gente viu que as pessoas têm a clareza sobre quem protege a Amazônia e quem desmata a Amazônia. Então, quando a gente fazia essas perguntas, assim, vinha muito de os grandes defensores da Amazônia são os povos indígenas, são os ribeirinhos, são a população local, são as pessoas que estão lá. Quem mais desmata, quem mais ameaça a Amazônia são as madeireiras, são os garimpeiros. E aí, a percepção que a gente teve nesses grupos também, né, sobre o governo Bolsonaro, acho que tem uma clareza, assim, de que foi um desserviço que foi feito dos últimos anos, que tem sido feito, né, os grandes retrocessos que a gente tem vivido. Em 2019, a gente teve aquele desastre das queimadas, que o Bolsonaro teve que fazer um pronunciamento também para defender ali e falar que estava protegendo, sim, a Amazônia. E as pessoas, a percepção é de que não, assim, de que claramente existe uma ameaça, tem uma desconfiança quando o Bolsonaro fala sobre essa questão, sobre a questão da Amazônia, e tem uma percepção de que o Bolsonaro tem interesses escusos por trás dessa questão do desmatamento. Então, assim, se está deixando de desmatar é por algum motivo. Tem alguma coisa aí, alguém está ganhando alguma coisa. Então, eu acho que tem essa percepção sobre o governo, né, de que foi um governo que desmatou sim, de que ameaçou sim a Amazônia. Ao mesmo tempo que é interessante ver que as pessoas se informam bastante sobre essa questão na grande mídia, assim. Então, as reportagens do Jornal Nacional, reportagens do Fantástico apareciam bastante, né, eram bastante citadas, assim. Então, tem essa visão de que a imprensa também é um ator que está atuando ali pela defesa da Amazônia, divulgando dados, e que os dados que o Bolsonaro passa, que eles não necessariamente correspondem ali a dados verdadeiros, né, que existe uma desinformação ali. Então, eu acho que esses últimos anos teve, sim, um olhar diferente para essa agenda, né, tanto de necessidade dessa proteção, quanto de enxergar essa ameaça. Mas é isso, acho que as pessoas ainda não sabem muito bem qual que é o próximo passo, sabe? Do tipo, tá bom, sei que é importante, sei que a gente precisa defender, mas o que eu posso fazer? Eu acho que as organizações, ativistas, candidaturas também precisam trabalhar um pouco mais isso, né? Como é que a população pode participar mais, pode ajudar nesse processo de defesa, né, dessa nossa riqueza. Então, enxerga um pouco por aí. Muito bom. Pessoal, a gente está começando a caminhar para o final aí da live, mas já queria aproveitar para deixar um aviso que essa live, especialmente para quem está chegando atrasado, essa e todas, assim que acaba, ela fica salva na timeline. É o tempo de eu dar tchau e salvar ali, escrever a descrição, ela fica disponível imediatamente. Então, não está acabando agora, mas só para eu já deixar esse aviso para quem está chegando, quem está assistindo, não se preocupar. Mas indo já mais para o final, eu já queria ouvir a sua opinião, que é uma coisa que a gente sempre pede para as pessoas avaliarem, sobre o ano que vem. Né? O que você, pessoalmente, acha que nos aguarda para esse ano de 2022 eleitoral, seja na questão ambiental, seja em outros? Tem um chão ainda, né, para outubro de 2022 ali. A gente sabe que campanha eleitoral muda muita coisa, né, mas acho que algo que a gente vem discutindo com parceiros, vem discutindo internamente, é que em 2018 o voto ele foi um voto de esperança, né? Um voto de mudança, um voto de renovação. As pessoas estavam depositando a esperança num candidato novo, e 2022 vai ser diferente, né? A gente tem falado que 2022 vai ser um voto de desespero. A gente está vivendo uma situação calamitosa, que as pessoas estão preocupadas com comida na mesa e emprego. Então, que talvez as questões pragmáticas, elas permeiem mais o debate ali em 2022. Esse é um pouco da expectativa, né? Pode ser que o jogo ainda mude, assim, com a economia
indo por água abaixo. O Bolsonaro talvez não aposte, né? Tente deslocar um pouco o discurso para a questão dos valores, novamente, né? Que foi... A gente tem visto nas últimas semanas até esse deslocamento, assim, do Bolsonaro falando do Enem novamente, do Enem a cara do governo, ou dos filhos do Bolsonaro defendendo ali o jogador de vôlei que fez os posts homofóbicos. Então, assim, tem alguns testes que eu vejo que o Bolsonaro tem feito, né, para entender sobre essa aposta nos valores ou sobre essa aposta na agenda pragmática. Mas é isso, acho que talvez pode ser que a gente veja uma situação parecida ali com 2020, com a disputa eleitoral que foi no Rio, né? Do Crivella e do Eduardo Paes, que a gente sabe que o Crivella apostou muito na questão dos valores ali em 2020, enquanto o Paes estava discutindo a agenda e o Crivella tomou uma lavada ali no Rio de Janeiro. Então pode ser que a gente veja algo similar assim no contexto nacional, mas eu acho que quando a gente fala de valores aqui, né, do nosso lado, eu acho que a questão do cuidado ainda vai aparecer bastante, né, do cuidado e do descaso, quando a gente fala da questão da pandemia e do descaso que o governo atual teve com as pessoas e com essa responsabilização também, né, das ações durante a pandemia. Eu acho que a questão da honestidade, que é um valor que a gente trouxe lá no começo também, vai aparecer, porque quando a gente coloca em jogo Bolsonaro, Lula e o Moro entrando nessa história, então a questão da corrupção pode voltar também para a agenda do dia. Então, acho que tem alguns valores ainda que vão aparecer, mas que, de fato, a sensação é que a agenda pragmática da ordem do dia vai dominar esse debate. E aí, olhando para a Amazônia, assim, a gente sabe que tem até setores que não historicamente não se mobilizavam, né, para defender as questões da Amazônia, então economistas, empresários, por conta da pressão internacional e de tudo que tem acontecido, também tem se mobilizado para isso, né? A negligência do governo atrapalha os negócios, traz prejuízos, afasta investimentos. Então pode ser algo que apareça também, mas aí eu sinto que a Amazônia pode aparecer muito numa lógica de solução, né? Quando a gente fala de crise hídrica, quando a gente fala dos exemplos de agrofloresta, de economia circular, de empregos verdes, eu acho que ela poderia aparecer bastante nessa lógica, né? E olhando para um fortalecimento de lideranças, de uma governança que ajude a proteger a Amazônia, o direito dos povos indígenas, quilombolas, as pessoas mais afetadas. E aí, lembrando também que a eleição do ano que vem não é só para presidente, né? A gente viu também a quantidade de retrocessos e PLs que passaram nos últimos anos, quando a gente estava tratando da questão da Amazônia, né? Então, que é algo que a gente tem que ficar de olho também. Mas é isso, eu sinto que tem uma onda crescente, assim, de ativistas e de um ativismo que tem vindo também, principalmente com os jovens, e sinto que vai ter uma cobrança cada vez maior da sociedade, né? Ainda mais esses jovens que vão passar cada vez mais a ocupar os espaços de poder. Então, acho que quem não começar a olhar para esse assunto hoje vai começar a ser cobrado amanhã. Então, é um pouco da minha percepção. Tomara. Lígia, obrigado demais pela sua presença. Obrigado demais para quem está assistindo. Quem chegou agora no fim, não se preocupe, repetindo, vai ficar imediatamente disponível na timeline essa conversa. Vamos divulgar mais os projetos aí. Quem quer acompanhar mais o trabalho, já aproveita e segue a Purpose. Quem não segue a gente também, por favor, siga. E vou redivulgar depois esse projeto que a gente fez juntos aí, que é muito bacana, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Tá certo? Lígia, boa noite a quem assistiu, obrigado mesmo. Obrigada, Lino. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau.